A paz do Senhor, meus irmãos, aqui é a segunda parte do capítulo primeiro de Gênesis. Na primeira parte, a gente viu o relato do versículo 1 até o versículo 31. A gente apresentou algumas imagens. E essa segunda parte aqui, nós vamos relacionar a leitura do capítulo 1 com o que a ciência fala relacionado à criação da Terra. Então, vou compartilhar aqui com os irmãos um, um slide, né? A continuação, na verdade, daquele slide. E vamos começar com o versículo primeiro, lá do capítulo primeiro de Gênesis também. Vamos ver aqui no nosso slide. Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. O capítulo um, né, de Gênesis, nós vamos colocar aqui uma linha, essa linha amarela, nós imaginemos que aqui é a eternidade. A eternidade ela não tem início e não tem fim. Então, tudo que foi criado por Deus foi criado aqui, dentro da linha da eternidade. A criação tem início. É tanto que a tradição judaica dá o início da Terra de 6.000 anos, né? E a ciência, nos seus estudos, eles datam a origem da Terra lá para os 4,6 bilhões de anos. E nós veremos, na medida que leremos o capítulo, as imagens vão sendo colocadas aqui na linha cronológica que está aqui, que é a amarela, né? Que é a eternidade. Então vamos lá. Versículo primeiro, a partir do versículo primeiro. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento, das que estavam por cima do firmamento, e assim foi. Chamou Deus ao firmamento o céu, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo as suas espécies, deem fruto, que tenha em si a sua semente sobre a terra. E assim foi. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo as suas espécies, e árvores que davam fruto, que tinha em si a sua semente segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações e para dias e anos. E sirvam de luminares ao firmamento do céu, para iluminar a terra, e assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. E Deus os pôs no firmamento do céu para alumiar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi a tarde e amanhã o dia quarto. E disse Deus: produzam as águas cardumes de seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos
e todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi a tarde e amanhã, o dia quinto. E disse Deus: produz a terra seres viventes segundo as suas espécies, animais domésticos, répteis e animais selvagens segundo as suas espécies. E assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente, servos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todo ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia sexto. Pronto, irmãos, nós vamos pegar esse apanhado cronológico com figuras, né? O início, a primeira parte a gente já viu, né? Eles mais detalhados, mas agora nós vamos confrontar, colocar lado a lado agora o relato da ciência. A ciência diz, ó, tem uma reportagem recente dos cientistas da Universidade de Bonn, na Alemanha, descobriram um ictiosauro de 205 milhões de anos. Lembrando, irmãos, que a recriação da Terra, né, ou a criação da Terra, na visão judaico-cristã, é de 6.000 anos. Ou seja, começa aqui. Após ela estar sem forma e vazia, então Deus cria tudo a partir daqui. Só que tem o porém do versículo 1, entre o versículo 1 e o versículo 2, quando diz que Deus criou o céu e a terra. E no versículo 2, a terra está informe, está sem forma, está vazia. Aí muitos dizem: como pode Deus criar algo e depois estar vazio, né? Está escuro, ele não criou tudo perfeito. O relato do capítulo 2 vai dizer que no dia em que Deus criou os céus e a terra, né? Ele criou todos os seres vivos. Vou falar do período que ele criou. Aí o que mostra essa descoberta, que esse animal aqui, esse ictiosauro, ele viveu, né, há 205 milhões de anos. Ele foi achado nos Alpes da Suíça. Ele andava, perambulava, ele habitava o Oceano Pantalássico, que é esse oceano aqui, que é o Oceano do Pangeia. O Pangeia é a primeira terra, é a terra antes de ser atingida pelos meteoros, cientificamente falando aqui. E quando ela foi atingida pelos meteoros, ela passou a ter outra forma.
as placas tectônicas quebraram e deixou de ser um supercontinente. Separou-se os continentes com o tempo. E isso data aí, né, o dinossauro mais antigo é de 250 milhões de anos. Esse é 205. Já achou-se um ictiosauro de 249 anos, milhões de anos na China. É o que data a ciência. E eles foram extintos em 65 milhões de anos. Há 65 milhões de anos. Porém, a ciência data a Terra mais idade do que isso, né? Que é esse primeiro período, né, da criação. A ciência diz que quando ela iniciou-se com atividades vulcânicas, oriundas do Big Bang, e a origem dela é de 4,6 bilhões. Ela iniciou aqui, com o período pré-cambriano, que é esse período aqui. E esse período aqui dura aí de 4,6 bilhões de anos a 542 milhões de anos. É muito tempo, muito tempo. Isso bate com o criacionismo? Bem, se levarmos em conta que um dia para o Senhor é como mil anos como um dia, isso aqui não é nada. Até porque tudo isso está dentro da linha amarela que eu te falei, da linha da eternidade. Olha, a eternidade ela não tem início e não tem fim. A criação tem início. Para a ciência, iniciou-se com uma explosão. Nós veremos depois, né, a teoria do Big Bang. Para Deus, né, para a palavra de Deus, a palavra relata que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, que princípio, né, a teoria, né, o conceito judaico-cristão é de que ela iniciou-se aqui, ó, há 6.000 anos. A data é de 6.000 anos. É bem recente, até renova na visão judaico-cristã. Porém, se a gente quer navegar no texto bíblico, aí a gente entra nesse relato científico da idade da Terra e a gente confronta com o que a Bíblia fala. A gente já viu Deus falando a Jeremias sobre a Terra, ele olhar para a Terra está assolada, o céu também está sem luz. E no versículo 2 de Gênesis, ele dizia, haja luz e começa a criar a, o que nós entendemos como universo e Terra. Pronto. Então, para a ciência, o primeiro período da Terra ele vai de 4,6 bilhões de anos a 542 milhões de anos. É aí onde surgem as atividades vulcânicas, é muito quente, é o início. Após esse período, né, vulcânico, né, começam a nascer até as primeiras formas de vida na Terra, que são as formas de lava, são os invertebrados que viviam na água. Lembre que ainda não estou falando aqui da teoria da evolução. A teoria da evolução vai entrar também na ciência, né? São teorias, mas eu não estou falando da teoria da evolução, estou falando dos períodos, as eras da Terra. Esse período pré-cambriano, ele termina em 542 milhões de anos, né? Muito tempo atrás. Após ele, a, a vida, né? A Terra começa a produzir vertebrados, né? A presença dos vertebrados, né? Nas suas várias formas, que é nesse segundo período, que é o Paleozoico, que vai de 542 a 251 milhões de anos. Esse é o período dos vertebrados. No final dele, começam a surgir
surgirem os animais, né, maiores, os dinossauros. Dinossauro é uma palavrazinha grega, uma junção de duas palavras. O dino significa terrível, assombrador, e o sauro, lagarto. O nome que usaram para identificar esses animais pré-históricos, animais antigos. Eles habitaram, né, o planeta Terra. Até então não tem relato da presença humana, a ciência não viu a presença humana nessas eras, não tem fósseis antigos iguais aos deles. Bate com o relato bíblico, que o relato bíblico, o homem vai aparecer aqui, ó, no sexto dia da criação, que vai bater também com o final das eras, né, com a última era, com o último período da Terra. Então, esse é o Paleozoico. E de 251 a 65 milhões, né, que é esse aqui, 65 milhões, é o período Mesozoico. Esse período aqui foi quando houve, né, a proliferação dos dinossauros. Os dinossauros, eles multiplicaram e encheram a Terra. Porém, culminou com o final, com a sua extinção, em 65 milhões de anos, com a queda do meteoro, né, que eles falam que foi um meteoro que caiu e destruiu a Terra. Isso culmina, né, com o relato científico, o relato bíblico do versículo 2, que a Terra estava informe, estava vazia. Uma Terra que tinha sido criada, né, que Deus criou os céus e a Terra, agora estava nessa forma, né, o universo estava se deformando, né, os meteoros atingindo os planetas, e o planeta Terra foi também foi atingido nessa chuva de meteoros. E o dinossauro que estava habitando a Terra, ele foi dizimado, ele foi extinto. A partir daí, a ciência diz que o próximo período, Cenozoico, que é a partir de 65 milhões de anos, até hoje, lembrando que para a ciência o homem ele aparece na história científica há 2,5 e 1,5 milhões de anos, né? Isso aí para a ciência o homem ele é muito novo em relação aos seres vivos. E aconteceu isso no período Cenozoico. Foi quando surgiram os primeiros mamíferos na face da Terra. Olha só, até então não existiam os mamíferos, existiam répteis, monstros marinhos, mas os mamíferos não. E esse período aqui ele é muito, muito longo, né? Porque há 65 milhões de anos. Então, o mamute não viveu com dinossauro, com o tigre dente de sabre não viveu com dinossauro. E isso aqui bate, se a gente colocar de lado do Gênesis, bate certinho com a recriação, porque no período Cenozoico a Terra ela começa a produzir a vida novamente após a catástrofe que ela tinha sofrido. E isso durou muito tempo, foi muito tempo. Não se sabe o quanto tempo o Espírito de Deus pairou sobre as águas, sobre a face do abismo, né, na escuridão. Se especula o que seria que ele estaria fazendo ali? Estaria guardando o universo, guardando a natureza, né? O que foi que houve? Bom, a partir daí a Terra começa, cientificamente agora falando, a produzir vida. No Cenozoico começaram a surgir também as montanhas, as cordilheiras, porque
devido à catástrofe anterior, a Terra ela rachou a sua placa tectônica, a placa do Pangeia, e formou o que nós conhecemos como continentes. Aí surgiram as cordilheiras, porque quando uma placa bate na outra, ela vai levando à superfície todo o material que é que não está sólido ainda, joga na superfície, ele solidifica e transforma-se nas montanhas. E a partir daí, irmãos, no final Cenozoico, bem já bem novo, né? Bem novo na história da Terra, aparece o ser humano, né? Eles encontraram um fóssil de um ser humano, dizendo ser o mais antigo. Esse rapaz aí recriaram no computador e dizem que ele era desse jeito, tinha essa aparência, né? Não estou falando aqui da evolução, né? Do teoria da evolução, evolucionismo, né? Aí a presença do homem na face da Terra, né? Também combina lá, se você colocar do lado de Gênesis, com a presença do homem na face da Terra. Esse é o primeiro, é o segundo relato, né? A segunda parte de Gênesis, capítulo 1. No próximo vídeo, eu vou colocar a teoria da lacuna, que é o que os teóricos dizem e defendem o que aconteceu, né? O que causou a extinção dos dinossauros, o que fez com que a primeira Terra fosse destruída, a primeira criação. E após isso, a segunda criação em 6 dias, né? Muitos refutam também se os dias aqui são 24 horas também. Mas é isso aí, que Deus nos abençoe, que nós possamos estudar mais a palavra de Deus, que a palavra de Deus ela esteja em nossos corações sempre, né? Sempre. E não deixemos, né, o que a ciência diz, né? Geralmente a ciência, ela contribui para confirmar o que a Bíblia fala, né? Quem mais refutam são os céticos, os ateus, os materialistas, que negam a existência de Deus. A ciência até agora só confirma, né, que a Bíblia ela relata. A Bíblia, na verdade, é a palavra de Deus para que o homem ele reconheça que Deus é soberano, que Deus ele quer salvá-lo da condenação, e muito relato fica para que o homem descubra mesmo, né? Aquilo que Deus não colocou, que ele não quis que o homem não quis passar para o homem, né? E o que nós podemos estudando descobrir está no alcance dado por Deus. Que Deus abençoe a todos, que possa ajudar vocês cada vez mais estudando a palavra